Bom dia, pessoal. 7 horas da manhã, segunda-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2026. Não sei você, mas eu tenho a impressão de que o tempo está desgovernado, correndo muito rápido, assim, muito mais rapidamente do que seria plausível aqui para a gente continuar entendendo o mundo onde a gente habita, né? O fato é que a campanha eleitoral está andando, né? Hoje, dia 10, faltam 5 dias para a abertura formal das campanhas, para o prazo final de registro das candidaturas, mas a discussão está na rua. Ontem começaram os debates entre os candidatos e a gente pôde ver, principalmente, né, como esse formato de discussão pública está desgastado, sabe? Como esse formato não atinge o grande público, não permite aos candidatos fazer outra coisa, a não ser produzir cortes que depois, esses sim, vão formar opinião pública lá na internet, né? Mas começou e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Lula. O Lula acompanhou ontem vários debates do país, vai nos dizer o que ele achou. Mas ele já conversou comigo antes do programa e falou: Fábio, olha, fica patente aqui a desnecessidade, viu? E nos outros destaques que nós temos para vocês hoje, nós temos a continuação, né, das agressões e do uso de deepfake, que o TSE deve começar a regular, tá? O ministro Cássio Nunes, Cássio com K, está lá sentadão em cima disso. Por quê? Porque esse tema não interessa a turma dele, tá? Não interessa a turma do deepfake, que pretende fazer com isso, enfim, o seu proselitismo eleitoral. Agora, uma coisa fica fácil de enxergar. Parece que nós estamos vivendo uma reedição do ano de 2018, sabe? Porque o discurso é o mesmo, os temas são o mesmo, é uma coisa impressionante. Quando a extrema-direita brasileira não tem o que fazer, ela vai lá e joga o seu engodo para os idiotas que compõem o seu rebanho. E esse engodo, qual é? É o mesmo de 2018. Eduardo Bolsonaro apareceu dando pau nas vacinas, sabe? Se ufanando lá nos Estados Unidos de que agora ele tem lá uma certidão registrada em cartório que permite a ele não vacinar o filho. Quero ver se o filho dele pegar sarampo lá, porque o sarampo é uma endemia hoje nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, isso é problema dele, da família dele. Só que ele quer transplantar isso para o Brasil, ou seja, é a mesma choromela de sempre, sabe? Um desrespeito absurdo com a saúde do eleitor, e é para confundir as pessoas, porque não há na ciência nenhuma dúvida sobre a eficiência das vacinas. Assim como não há dúvida sobre a qualidade do nosso sistema eleitoral, sobre a confiabilidade da urna eletrônica brasileira, que, de novo, o outro troglodita da família Bolsonaro, Flávio Rachadinha, está espalhando por aí na internet, tá? E este fim de semana nós tivemos o Flávio repetindo de novo o cântico contra o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, estamos de volta a 2018, os temas são os mesmos, o objetivo é o mesmo, falta só uma facada, né? Espero que não aconteça, mas como estratégia eleitoral, não duvido que algum maluco aí possa, de repente, inventar uma história como essa para vitimizar algum candidato com o propósito de sensibilizar o eleitor e cabalar o seu voto, como aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Perdeu a saúde, mas ganhou a eleição, né? E, como vocês viram, tomou tanto gosto pelo poder que não quis mais largar o osso. Está aí tentando, por intermédio de seus filhos, virar de novo o dirigente brasileiro, usando para isso um clone seu, um clone com seus genes, né? Um Bolsonaro raiz, como eles falam, um Delfim que tem o sangue dele. Esses são os dois destaques da edição de hoje, mas nós temos muitos outros aqui sobre os quais a gente já vai começar a falar. Vou chamar de Brasília o Lula para nos dar aqui as primeiras impressões. Peraí, eu vou chamar primeiro o Kleber Lourenço hoje, para o Kleber nos dizer o que é que ele traz para nós, nosso super apurador. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Comunidade também. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, como Flávio Bolsonaro é o imã de gente duvidosa, problemática, e é aquele meme com base no tweet de Carlos Bolsonaro, né? Todo mundo ao redor de Flávio é ruim, menos ele. Que coisa, né? É algo que a gente vai explorar hoje. Além disso, Panunzio, se o governo brasileiro tem se o exército tem problema com algum militar indisciplinado, com quem José Múcio deve recorrer? Ao comandante daquele militar ou a algum dirigente partidário, Panunzio? Não responda essa dúvida, porque quando a gente mais tarde vai falar sobre
quem deve agir e quem controla os militares no Brasil também. E por último, vamos falar sobre algumas... De que jeito, né? Como é que você faz para dar uma ordem lá na caverna, né? Exatamente. Eita, nós vamos falar do personagem, pelo menos. Quem é o personagem que mandou uma ordem estranha aí, fez cumprir um... Aparentemente, o Múcio precisou recorrer a Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, para que a caserna entrasse em ordem, para uma coisa assim, no mínimo tétrica. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que estão passando por fora nessa briga André, ou seja, da Polícia Federal contra o gabinete do ministro André Mendonça, e a gente vai detalhar um pouquinho de algumas coisas importantes que talvez as paixões ou até mesmo algumas perspectivas estejam nublando ali e que é importante a gente trazer para o debate, Panunzio. Maravilha, até já então, Kleber. Até mais. Vamos ver agora com o Lula lá em Brasília quais são os destaques de hoje. Lula que passou a madrugada vendo debates aí. Tudo bem, Lula? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Fábio. Bom, não foi a madrugada porque os debates não são mais os mesmos, não varam a madrugada, começam até num momento civilizado. Mas ontem tivemos a primeira safra de debates dominicais, em vários, foram 14 debates em todo o país, e os debates não são mais o mesmo. Vamos falar os mesmos, né? E não tem mais a importância que tinham, porque viram apenas uma usina de produção de cortes para as redes, né? Vamos falar disso logo mais. Também, Fábio, a retomada do Congresso Nacional, dando um intervalo no período de campanha. O Congresso funcionará por 2 semanas agora em agosto, a partir de hoje, mas sem uma pauta definida, sem um momento para trabalho definido por deputados e senadores, e eles estão em campanha, afinal. E, por fim, a reserva exclusiva. Reserva exclusiva, que é a coluna mais importante do jornalismo brasileiro hoje. Você não pode deixar de acompanhar aqui esse trabalho que o Lula está fazendo, tá bom? Lula, até já então, até daqui a pouco, tá? Vamos agora, pessoal, fazer o que a gente faz, porque teve esse fim de semana, foi quase uma Copa do Mundo, teve jogo do Lândia, o Palmeiras empatou, enfim, estamos aqui no CL comovidos com o que aconteceu no futebol no fim de semana, não é isso, Alex? Bom dia, roda a vinheta para nós, para você entrar bonito hoje. Entrei. Bom dia, meu caro Alex Amorim, Alex, A-L-Q-U-E-S, Amorim. Bom dia, bom dia, nossa audiência, tudo ótimo. E você, meu lindo, como você está nessa segunda-feira? Deixa eu te mostrar, põe a minha tela no ar, deixa eu perguntar para você se isso aqui parece um campeonato de natação. Vou colocar. Vocês acham que isso aqui é uma foto que seja um campeonato de natação, gente? Você tira a tarja aí, Alex, para o pessoal ver aí, o pessoal na piscina, ó. Deixa eu perguntar logo, vocês estão identificando alguém aí? Mas olha, tem gente bacana aí, hein? Tem gente importante aí nessa foto, tá? Mas não é um campeonato de natação e nem é para o Alex comentar. Isso é só para a gente antecipar aqui algo que a revista Piauí publicou, que é bem divertido de ver. Então não é a natação. Agora vamos lá para o futebol, Alex. O que aconteceu? O Lândia jogou, né? O Lândia jogou. Aí o fim de semana foi de alegria para os landenses. E como é que foi o resultado do jogo? Eu tô de cara ainda com aquela foto. Os caras têm o mesmo físico que eu, mas vamos lá. Todo mundo atleta, isso mesmo. Sim, todo mundo atleta. Então, vou começar primeiro com o Brasileirão. Depois a gente fala do nosso Lândia, que tem um resultado muito bom no sábado que aconteceu. Primeiramente, vamos passar bom pela 22ª. Pro Lândia? Pros landenses, é? Isso. Como o Lândia é o essencial aqui no nosso Desperta, ele vai ser a última notícia de hoje. Tá bom, vamos lá. Ontem teve o início ali da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem não, no sábado, perdão. Nisso começou com o jogo entre Grêmio e São Paulo, 2-1 pro Grêmio. O Remo empatou 2-2 com o Atlético Mineiro. Curitiba 2-1 na Chapecoense. E o Botafogo 1-1 contra o Fluminense. E ontem, finalizando a rodada, teve 3-1 Cruzeiro contra Mirassol, 0-0 Bahia e Vasco. Meu Verdão empatou 0-0 contra o Internacional. Corinthians fez um ótimo resultado e ganhou de 2-0 do Bragantino. O Santos
perdeu 2-0 para o Atlético Paranaense e está na zona de rebaixamento. E o Flamengo ganhou de 2-0 do Vitória e encostou no líder Palmeiras ali, diminuiu a vantagem que tem o Palmeiras com um jogo a menos, como a gente pode ver aqui na tabela. Palmeiras primeiro com 48 pontos, seguindo para o Flamengo. Lembrando que tem um jogo a menos, então pode encostar ainda mais. Atlético, Fluminense e Cruzeiro. Na parte de baixo da tabela temos o jogo e temos os times Santos, Vasco, Remo, Chapecoense. O Santos, após a derrota voltou para a zona de rebaixamento, Panunzio. Pois é, eu olho ali para o topo dessa tabela e me dá a sensação de que eu já vi isso no ano passado, viu, Alex? Não te dá, não? Sim, e ano Olha passado ali, o final foi triste pro meu lado. Pois é, esse ano, olha, tá mais apertado ainda, porque no ano passado a diferença era maior, não era? Tá 42 aí pro Flamengo, 48 pontos pro Palmeiras, então apenas 6 significa. Se um ganhar 2 jogos a mais do que o outro aí, ferrou, hein? Vai empatar aí de novo. E lembrando que o jogo atrasado do Flamengo, se ganhar, já diminui a vantagem ali para 3 pontos. Lembrando que tem um jogo direto no segundo turno entre Palmeiras e Flamengo que vai acontecer aqui em São Paulo também. Bom, agora vamos lá. Você prometeu pro finalzinho o jogo do Lândia, nós temos mais alguma coisa além... Não, vamos falar um pouquinho aqui do Palmeiras. O que houve ontem que ficou no 0-0? Então, a gente pegou o Internacional que vem com acabou de eliminar o Corinthians. Ele veio na retranca, então todo o jogo, toda a parada que tinha de falta, escanteio, lateral, o Internacional meio que segurava a partida. O goleiro Matheus Cunha tomou cartão amarelo por conta de cera e o Palmeiras não conseguiu impactar ali, a fazer finalizações com efeito e tudo. A melhor oportunidade foi com o Internacional no final do jogo, teve a chance de matar o jogo, porém não efetuou o chute ao gol. O Carlos Miguel estava fora do gol, era só dar uma cobertura ali que ganhava a partida. Então foi um jogo mais meio campo. O Internacional está jogando muito bem, mesmo na parte de baixo da tabela, e o Palmeiras não foi muito efetivo ali nas oportunidades que teve na partida, Panunzio. Beleza, Alex, é isso então. Temos agora só que falar do Lândia. Isso mesmo. O terror aqui do nosso papo de boleiro. O que aconteceu com o Lândia? Bateu no CSA? Não, perdão, eu coloquei 2-1, não foi 2-1. Eu já olho o meu erro. Foi 1-0 pro Lândia, Panunzio. Ah, é a mesma coisa. 2-1 e 1-0 é uma diferença. O Lândia ganhou, o que importa, é isso? Isso, o Lândia ganhou de 1-0 do CSA. Agora o jogo é na casa do CSA e a notícia do dia é sábado, 5 horas da tarde. Se o Lândia passar com empate, ele está na Série C e eu não vou estar aqui para comemorar com o Panunzio na segunda-feira que vem, mas a gente vai entrar em ligação e vai comemorar a classificação do Lândia, Panunzio. Pois é, vai ser feriado nacional, se acontecer isso. É porque eu vou estar de férias e também vai ser feriado nacional, se Deus quiser. Muito bom, Alex. Então, um abração para você. Obrigado, viu? Abração, boa semana. Vamos tocar, gente? Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora os destaques aqui do site do ICL Notícias de hoje. Então, esse aqui é o panorama do mundo e do Brasil de hoje, né? Primeira notícia exclusiva aqui do Jamil. O Jamil manda dizer para nós que a história desse embaixador, que já deu tanta confusão, né, já, enfim, abalou a relação diplomática entre Estados Unidos e Brasil, é o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, que eles indicaram lá, o Senado aprovou, só que agora o Jamil está trazendo informações aí de que o Jamil está investigando quem é esse cara, né, e que papel ele teve em eleições passadas, questionando nos Estados Unidos resultados de eleições por lá. Tá? Como tudo que o Trump faz, é mais um estrupício desse para vir aqui, para detratar o nosso sistema eleitoral e colocar em questão, trazer dúvida para o nosso eleitorado aqui, para que as pessoas continuem votando nessa extrema-direita horrorosa, que, para ganhar o jogo, conspurca as regras do próprio jogo. Tá? O segundo destaque é o debate que aconteceu ontem entre o governador atual de São Paulo, Tarcísio, que é bolsonarista, e o Haddad, né, que é petista. E os temas principais, como não podia deixar de ser, foram segurança, privatizações e a relação de São Paulo com o governo federal. E teve debate em tudo quanto foi lugar do Brasil. O Lula assistiu a vários, eu acordo muito cedo, não pude fazer isso, mas o Lula já me antecipou que o que está em questão em todos os debates é uma coisa só, é o formato. O formato está superado, porque hoje ele é um gerador de memes, ele não é mais um lugar onde a população vai, os políticos vão para discutir propostas que vão resolver os problemas da população, tá? Aqui nos destaques secundários, olha o que eu falei lá na abertura, que o Cássio finalmente vai pautar se o TSE vai liberar ou não o deepfake. Daqui a pouco o Kleber Lourenço vai contar isso para nós, tá?
Falhas de segurança, o Discord. O Discord continua sendo um lugar muito perigoso para crianças, né? Vamos ver o que é que a AGU está querendo que aconteça para que o Discord possa ser uma plataforma segura para crianças. Por enquanto não é, tá? E os adolescentes adoram o Discord. O nosso próximo destaque, gente, é de uma tristeza, assim, ter que falar disso logo de manhã, numa segunda-feira, sabe? Num país que mata mulheres no atacado e no varejo, é de chorar. Olha, mas o ex-marido da Maria da Penha, aquele cara que tentou matá-la 4 vezes, tentou afogá-la na banheira, jogou um eletrodoméstico ligado na banheira, que se viciou de todas as formas a Maria da Penha, resolveu dar uma entrevista para o Cabrini e foi preso logo após. Por quê? Pela mesma razão que os Bolsonaro estão chorando lá, porque não podemos ver o papai nesse fim de semana, estamos aqui tristes, tá? E tá aí, o ex-marido da Maria da Penha resolveu falar, dar uma entrevista, e a justiça mandou botar ele atrás das grades outra vez. Por quê? Porque ele desrespeitou medidas cautelares. Então, seu Flávio, seu Eduardo, não são só vocês que sofrem, e o pai de vocês que sofrem com esse tipo de restrição. Outras pessoas do mesmo nível, por exemplo, o ex-marido da Maria da Penha, né, também sofrem. Por quê? Porque dão uma de moleques, fazem algo que está previsto no acordo que fazem com a justiça para progredir de regime e acabam se ferrando. Foi o que aconteceu com o ex-marido da Maria da Penha. Olha aqui, ó, a cena aqui, olha, o Cabrini e ele, tá? Agora, me espanta que o Cabrini foi querer ouvir esse cara, francamente. Pelo amor de Deus, que história é essa? Sabe, antigamente havia um bordão entre os jornalistas, bandido não fala. Era a única regra que despeitava, que contrariava o dogma do ouvir o outro lado, tá bom? Olha só, olha, o problema que o Xandão sempre enfrentou, desconfiança das duas posições, de ser vítima e de ser julgador ao mesmo tempo, agora estão consagrados num processo judicial, tá bom? Aquele sujeito que vazou os dados da esposa do funcionário público, né, que vazou os dados da esposa do Alexandre de Moraes, pediu que ele não seja o relator. Francamente, eu acho que é justo que a pessoa que atacou o juiz não seja julgado pelo juiz que ele próprio atacou. Tá? Não acho que ninguém deve atacar juiz, não, mas já que atacou, né? Bom, e mais uma do Jamil Chad, a família Bolsonaro deve responder por crimes de alta traição, foi o que disse o ministro Mauro Vieira. Mauro Vieira que está pé da vida ainda com o Milei, tá? Tá às voltas ainda com o episódio do Milei. É isso aí, esses são os destaques de hoje aqui no ICL Notícias, e agora eu vou para a previsão do tempo. Por quê? Nós tivemos no fim de semana passado aquele alarde todo no Brasil sobre o clima. O alarde não era infundado, a gente viu que houve tufões aí, né, pelo país, no sul do país, e felizmente as tempestades geraram um efeito menos perverso do que poderiam ter gerado. Mas olha, só para lembrar, gente, nós estamos ainda no inverno, hein? A atmosfera ainda tem muito menos energia do que os próximos meses, porque ela vai acumular calor, tá? E, enfim, o Super El Niño, né, alimentado pelo aquecimento da atmosfera do planeta provocado pelos gases estufa, promete ainda trazer muitos estragos. Felizmente não foi aquilo que poderia ter sido, de tragédia, essa coisa toda. Mas houve, sim, anotações de tufões que saíram por aí, né, girando aí em campos brasileiros, né, ameaçando cidades e tudo mais. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Vamos para a previsão de hoje, que está aqui, olha. O dia hoje tem alertas, olha, para essa faixa do litoral, é alerta de vento costeiro, não é muito grave, é alerta amarelo, tá bom? E nós temos aqui, olha, alertas de temporal só mesmo lá no oeste do Paraná e de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, tá? Vamos ver o que diz aqui esse alerta para a gente logo saber se é grave, se não é. Chuva entre 20 e 30 litros de água por metro quadrado de área em até 1 hora, ou um acumulado de 50 milímetros por dia, 50 litros por metro quadrado. Não é nada demais, mas é água bastante. Ventos intensos de até 60 km por hora, risco de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, até porque estamos na entre-safra, queda de galhos de árvores e de alagamentos, é o que nos diz aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Eu vou voltar aqui para trás, para o mapa do INMET, para a gente poder sair daqui e ver a temperatura aí na capital do seu estado. Vamos lá? Então vamos lá, começando pelo Rio Grande do Sul, hoje de manhã não chove lá, a máxima será de 15 graus, uma manhã que começa gelada com apenas 6 graus de temperatura máxima, gaúchos tirem os cachecóis do baú,
Em Florianópolis, a máxima será de apenas 16 graus. Em Curitiba, onde vai chover, pancadas de chuva e trovoadas, portanto, pode cair um aguaceiro lá em Curitiba, 11 graus de temperatura máxima, um dia que começa com 8 apenas. Aqui em São Paulo, temperatura mínima de 12, madrugada gelada, e a máxima vai a apenas 17 graus. No Rio de Janeiro, só tem nuvem no céu, 24 graus de temperatura máxima, então sofre um declínio de temperatura o Rio de Janeiro, mas não é nada que o carioca não possa enfrentar com a roupa de todo dia, uma camiseta e mais nada. Em Vitória, 26 graus de temperatura máxima, 22 de mínimas, nuvens no céu. Em Belo Horizonte, nuvens e 32 graus Celsius de temperatura. Em Brasília, 34 de máxima, só nuvem, alguma nuvem no céu. Goiânia, 35 graus sem chuva. Campo Grande, 35 de temperatura máxima, há possibilidade de chuvinha isolada por lá. Em Cuiabá, só nuvens mesmo, gente. Hoje o bicho vai pegar em Cuiabá, hein? Cuiabanos, preparem-se, porque tem 41 graus de temperatura máxima prevista aí para vocês, tá? 41, né? Pior do calor tá voltando aí. Em Porto Velho, a temperatura máxima vai a 38 sem chuva. Em Rio Branco, a 34 com chuva. Em Manaus, a 35 com possibilidade de chuvinha isolada e leve. Em Boa Vista, Roraima, 37 graus de temperatura máxima, 25 graus de mínima. Em Macapá, 33 de máxima. Todos esses lugares chove, tá, gente? Todos daqui para frente. Menos Teresina, tá? Para não contrariar. Belém do Pará terá 33 graus de temperatura máxima, com chuvinha lá durante a tarde. Em São Luís, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 32 graus. Teresina, só nuvens no céu, temperatura 36. Os cuiabanos hoje vão ficar com inveja dos piauienses, hein? Em Fortaleza, 30 graus de temperatura máxima. Em João Pessoa, 31. Em Recife, 30 graus. Em Maceió, 30. Tudo isso com possibilidade de chuvinha isolada, tá? Lá no litoral do Nordeste. Agora de manhã. Em Aracaju, 29. Salvador, 29 graus, tá? Vamos ver aqui a previsão da tarde, só para a gente ver que não muda muita coisa, tá? Vai ficar mais ou menos isso que eu mostrei para vocês. Olha, o mapa é o mesmo, tá vendo só? Só aumenta um pouquinho as áreas de chuva e à tarde não chove em algumas capitais do Nordeste. Então aproveite seu dia e vamos saber agora, vamos logo chamar o Kleber Lourenço aqui para trazer para a gente as informações que ele apurou. Ele e o clone dele apuraram durante... Aliás, os dois fizeram aniversário, né, gente? Vocês estão sabendo? Teve uma festona lá na casa do Kleber e eu, infelizmente, não pude ir, mas já fiquei sabendo que foi uma festa de arromba. Mas não foi uma festa na piscina não, né, Kleber? Não. Festa para piscina a gente deixa ali para Daniel Vorcaro, os amigos de Flávio Bolsonaro, para essas pessoas que podem dar uma festa na piscina daquelas, né? Que piscina que é aquela? Parece uma sauna aquilo, né? Cadê a foto, Alex? Põe a foto aí para a gente ver. Será que o Kleber descobre quem é quem nessa foto? Cadê a foto, Alex, da piscina? Aí, ó. Você reconhece alguém, não? Atrás da tarde a gente tem o Willer Tomás, que é o advogado do Flávio Bolsonaro. Ali embaixo da tarja azul nós temos o Alexandre Ramagem. Atrás do Willer, que está na tarja branca, nós temos o Elmar Nascimento. Deixa eu pedir para o Alex botar a minha foto aqui, porque ela tem tarja aí, beleza. Vamos lá. Então, onde você está com o mouse é agora. Aí, desce um pouquinho aí no meio. Esse aí já é o Willer, o grande amigo de Flávio Bolsonaro. E esse aqui? É o Elmar Nascimento, né? A gente falou dele recentemente aqui no Desperta. O Kleber tá afiado. E esse aqui, com a cervejinha na mão? Alexandre Ramagem, né? O nosso ex-comandante da ABIN ali, o homem que foi para fora do Brasil com os segredos de Estado da mala. Muito bom. Aquele barbudinho lá atrás, ó. Aí você já me colocou numa situação difícil, aí já não consigo identificar ali. E esse aqui, ó? Também não, né? Não, pessoal, mas tem... Agora, aqui atrás é legal de ver, ó. Quem é esse aqui? Quem são esses aqui? Nós temos o nosso eterno ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O homem ali dos mil esquemas, dos meus combinados e dos acordos. Muito bom. Depois a gente vai falar dessa foto aqui que está na revista Piauí, com o Lula, né? A esborne aí. Mas é muito homem no lugar só, não é não? O negócio está até meio urticário, assim. A gente não cabe mulher nesse tipo de comemoração, porque eu estou falando nesse ambiente aqui dessa... São os parças, né? São os parças. Mas só homem, é um baita clube do bolinho isso aqui, hein? Se te convidassem, você ia, Kleber? Olha, Panunzio, pelos convidados e pelas circunstâncias, dificilmente eu estaria lá, viu? Muito bom. Eu aprovo a sua ausência. Kleber, vamos lá. O que você traz para nós hoje? Olha, Panunzio, o que eu trago para você é já uma outra festa que não foi numa piscina, mas assim, acho que foi tão
tão rumorosa quanto essa, viu? Porque teve um evento na sexta-feira em São Caetano do Sul, nossa, agora troquei todos os nomes, mas em São Paulo teve um evento para receber Flávio Bolsonaro ali em São Caetano do Sul, ali em São Paulo, na região metropolitana, para receber Flávio Bolsonaro, para anunciar ali o candidato da extrema-direita. E esse evento contou como um dos seus organizadores ninguém menos do que Lucas Jerônimo de Moraes. Quem é Lucas Jerônimo? Ninguém menos do que um condenado por estelionato, dado em algumas manchetes em jornais pelo país como estelionatário condenado. Panus, eu te mandei um print daqui a pouquinho para a gente colocar também, mas pode voltar, Alex, para aquela imagem que estava antes. O Lucas, ele é esse cara aí com a setinha que está ali acompanhando o evento e, segundo o secretário de São Caetano do Sul, ele foi um dos organizadores desse evento, ou seja, Flávio Bolsonaro em São Paulo teve um evento organizado por um estelionatário condenado. Vamos mostrar aqui o print que você me mandou, porque aqui está explícito quem é. O print é do UOL, né? Alex, pode botar para nós aí, por favor. Está aqui, olha, estelionatário enganou o SPFC e jovens com sonho de carreira no futebol. São Paulo Futebol Clube, né? E jovens, que foi que esse cara fez? O cara que organizou o converscote do Flávio? Na verdade, ele teve vários esquemas ali que ele foi acusado, denunciado. Esse é uma matéria do UOL, mas também tem uma matéria do Fantástico também falando sobre outros esquemas do Lucas. E é uma apuração muito interessante ali que eu fiz junto com o nosso gerente de redes sociais do SL Notícias, o excelentíssimo Bernardo Cotrim, que colaborei do ar das graças nessa matéria também, que levantou essa capivara e me chamou para ter a honra de compartilhar essa apuração com ele. Mas nessa história, o Lucas, ele não tem só um esquema específico, ele tinha vários esquemas. Esse era um que prometia ali conexões com grandes dirigentes do futebol, carreiras promissoras para jovens, e ali ele acabou lesando muitos jovens que estavam no início de carreira do futebol, mas fazia também outros esquemas com promessas ali financeiras, salários de R$18.000. Então, assim, ele tinha esquemas para dar e vender, dar todo o gosto para quem quisesse ali ouvir as suas palavras e acabar sofrendo ali os prejuízos que todo estelionatário costuma promover nas pessoas inocentes, né? O golpe dele era prometer mundos e fundos para jovens que viam no futebol um universo de... Nesse esquema específico, nesse aí. Nesse aí, né? E cobrar 70 mil, é isso, Kleber? Para esses jovens, para poder valores... falar, não, vou te promover e tudo mais, você me dá 70 mil aqui, você vai virar um Neymar, assim, é isso? Isso, os valores variavam, mas em um dos casos foi registrado ali o pedido de até R$70.000. Como eu te falei, a gente tinha desde pedido de R$70.000, com promessas de acesso a dirigentes, até pessoas que recebiam promessas de receber um salário de R$18.000 mediante o pagamento de outros valores. Então é uma pessoa ali boníssima, com um histórico ali, acho que de dar inveja a outros aliados de Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, não seria o primeiro, né? Vamos lembrar da relação ali quase que íntima, quase que familiar e quase que parental que Flávio Bolsonaro tinha, por exemplo, com a família do miliciano Adriano da Nóbrega, né? Empregou ali os parentes dele em seu próprio gabinete também. Então, assim, dos aliados de Flávio Bolsonaro, talvez assim que tenha a ficha mais tranquila, viu? Muito bom. Que beleza de companhia. Mas o Flávio é um para-raio mesmo de picaretas, hein? Tudo quanto é pilantra do Brasil vai lá e se acerca desse. Por que será, hein? E aí, para você ver que a gente assim, estamos deduzindo coisas, eu vou pedir para o Alex colocar o segundo print que eu mandei também, com um post do secretário ali de São Caetano do Sul, falando diretamente que ele agradece ali, ó. Pode colocar na tela cheia ali. O print pode tirar a tarja ali, ó. Obrigado, Lucas, e parabéns pela brilhante organização do evento. Então, ele próprio, o secretário que participou do evento, anuncia ali que quem era o organizador era esse Lucas ali, o estelionatário condenado, que recebeu ali, que abriu as portas de São Caetano do Sul para receber Flávio Bolsonaro. Chega a ser até comovente. O que você acha, Panunzio? É lindo. Ai, viu? Deve ter alguém sem capivara, né, nessa campanha do Flávio. É só ele procurar ali ao redor, porque não é possível que só seja gente dessa qualidade, viu? Não me recuso a acreditar, né? É, assim, surreal, né? As pessoas que surgem no entorno do Flávio. Sempre uma pessoa nova. Toda semana acho que a gente separa um tempinho no Desperta para falar de uma amizade do Flávio que, enfim, tem algum problema, um histórico no mínimo ali, rumoroso. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para o próximo assunto. Qual é o próximo assunto, Kleber? Vamos para essa história, no mínimo, tétrica, para não dizer divertidíssima, que é o Múcio, nosso ministro da Defesa. Isso é a história do Zé Múcio.
Prestem atenção, senhoras e senhores, para ver como é que o nosso ministro exerce o seu poder, né, o seu mando, né, como é que ele lembra aos seus subordinados, né, os generais desse Brasil aqui, que ele é quem manda. Como é que é, Kleber? O Múcio sempre colocando o poder civil de joelhos para o poder fardado, porque é assim que os militares se comportam, né? Mas o que acontece? Um candidato ali ao PL para deputado federal, um tenente da aeronáutica, ele tinha como mote na sua campanha defender ali o fim dos melancias, dos generais melancias, que segundo ali a lógica conspiracionista da extrema-direita seriam generais que seriam verdes por fora, em alusão à farda verde-oliva, mais vermelhos por dentro, ou seja, eles seriam comunistas infiltrados, perigosíssimos e prontos para tomar a república a qualquer momento. Putz, que perigo, que coisa horrorosa. Um verdadeiro perigo. E aí, ao invés do Múcio se reportar ao comandante da aeronáutica para que tomasse providências a um militar que, assim, um militar da ativa, disputando eleições, fazendo todo tipo de proselitismo político ali dentro das suas possibilidades, ao invés de ele, inclusive, aplicar o próprio regramento militar, já que o regramento militar, Panúzio, ele tem artigos claros para punir militares indisciplinados e que afrontem ali e flertem com a quebra de hierarquia. Mas ele não fez isso. Inclusive, na verdade, até mesmo o próprio comandante da aeronáutica poderia ter agido. Mas não, o que ele achou mais interessante? Passar um telefonema para Valdemar da Costa Neto, que prontamente cancelou a candidatura do tenente indisciplinado. Ou seja, quem ajudou o Brasil a manter a hierarquia militar foi ninguém menos do que o presidente do PL, segundo essa reportagem que saiu no Globo, da Bela Megali, que eu tive ali o prazer de acompanhar a matéria, inclusive trouxe, em artigo no site, os pontos do Código Militar que poderiam ser utilizados por Múcio para conter a situação, ou seja, como ele poderia agir dentro do regramento militar, colocando ali e reforçando o poder civil sobre os militares, e ele decidiu fazer um arranjo político lamentável, vergonhoso, e assim, mais uma vez, e isso é tão pior quanto a atitude do militar barra candidato. Múcio, com isso, ele também faz um flerte e um aceno escancarado para a delinquência, a quebra de hierarquia, para a baderna e para o golpismo. Afinal de contas, se o regramento militar não vale, ele não é aplicável, não é necessário, a gente pode fazer isso de outras maneiras, colocando ali uma ligação para dirigentes partidários, então todo mundo pode fazer qualquer coisa, qualquer militar pode fazer qualquer tipo de loucura, bagunça e baderna nos quartéis, Panúzio. É isso que Múcio faz ao tomar essa atitude de não aplicar as regras militares. Ele, mais uma vez, coloca o Exército, as três Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, nas garras da disciplina e da delinquência. Mais uma vez, Múcio dá a sua contribuição para que o Brasil não tenha seus militares sob controle. E, mais uma vez, ele coloca o país inteiro sob ameaça de um novo 8 de janeiro, ou melhor ainda, de mais um 1º de abril de 64. É isso que ele faz com esse tipo de atitude. Pois é. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa crise entre André Mendonça e a Polícia Federal agora, Kleber, porque a semana passada terminou muito mal, né? Os ânimos muito exaltados ali de parte a parte, todo mundo querendo intervir para ver se, enfim, os 27 superintendentes da Polícia Federal dizendo que o ministro tem uma atuação política, que a PF não é circo político. E, enfim, mas restam algumas questões que o Kleber levantou para nós sobre essa crise. Quais são essas questões, Kleber? Olha, Panus, antes de trazer esse tema, vale a gente fazer um preâmbulo muito importante, porque o que acontece? Na semana passada eu trouxe ali algumas questões envolvendo essa disputa e houveram críticas muito grandes ali sobre os meus comentários. Eu evito fazer isso, mas acho que nesse caso é muito importante. Acusações de que até eu, você, até o próprio CL estávamos perseguindo ali a Polícia Federal, estávamos passando pano para André Mendonça, nós estávamos ali agindo de forma desproporcional, como foi, por exemplo, no caso do Toffoli, que com o Toffoli nós fomos mais rígidos e com o André Mendonça estamos ali fazendo uma espécie de porta-voz, de assessoria, mas o que acontece, na verdade, em todo momento dessa discussão sobre a confusão, é que, na verdade, eu estava só trazendo, e mais uma vez reforço isso, pontos importantíssimos que vão para além da discussão sobre se André Mendonça continua sendo bolsonarista, se ele não é bolsonarista, se ele está perseguindo o Lulinha ou não, que é a forma conturbada como esse caso está sendo conduzido. E aí, sem fazer juízo de valor tanto ao Andrei quanto ao diretor-geral da Polícia Federal, o André Mendonça, que mais uma vez, eu ouvi mais de uma vez repetidamente que
Algumas provas das quebras de sigilo obtidas no caso do INSS só foram anexadas aos autos do caso principal do inquérito-mãe depois que os pedidos de investigação contra a Lulinha foram protocolados. E algumas coisas que foram usadas para embasar os pedidos de abertura de inquérito sequer estão nos autos. Isso eu ouvi de gente do próprio gabinete do André Mendonça, ouvi de outras fontes. Inclusive, não por menos, o governo entrou nessa história, porque é tanta confusão, tanto ruído, que foi necessário entender o que estava acontecendo. Outro ponto complicadíssimo que eu já falei mais de uma vez aqui e vale reforçar. Afinal de contas, quem ganha com essa confusão, colocando, por exemplo, plantando na imprensa uma notícia sabidamente falsa, e que eu já comprovei diversas vezes aqui, de que, primeiro, o ministro André Mendonça havia aberto um inquérito para apurar a troca de delegados, o que não aconteceu, e depois planta uma notícia de que ele teria aberto um inquérito para investigar uma suposta obstrução de justiça do diretor-geral Andrei Rodrigues, o que também é notadamente falso. Porque nesse caso, por exemplo, dá a entender, essas duas notícias dão a entender, por exemplo, que o governo estaria agindo para enterrar o caso, de que André Mendonça estaria, o Andrei Rodrigues, na verdade, diretor da Polícia Federal, estaria agindo a mando do Palácio do Planalto para enterrar as investigações. Então, começaram a surgir várias versões e isso passou de forma lateral. Isso são coisas muito graves, sabe? Veículos grandes, com profissionais assim de extremíssima qualidade, colocando esse tipo de notícia escancaradamente falsa na praça, para criar ainda mais tumulto no processo. E aí, diante do debate, que todo mundo começou a situação de começar a gritar, mas André Mendonça é o bolsonarista ali que está perseguindo a tudo e a todos, que ele é um grande inimigo, ali é o novo Sérgio Moro, deixou-se de lado questionamentos importantes e que, inclusive, não eximem André Mendonça de qualquer tipo de possível culpa ou suspeição, pelo contrário, que merecem ser reforçadas ali e questionadas. Então, é um artigo que eu trouxe no site esse final de semana, que eu convido a nossa audiência para ler no iclnoticias.com.br e que são questionamentos muito importantes para nós. Essas provas, o inquérito, por exemplo, das quebras de sigilo do Lulinha, até o momento do Fábio Luiz, que é conhecido como Lulinha pejorativamente, ao contrário, por exemplo, dos filhos do Tarcísio, que também fizeram uma lambança em São Paulo e não são conhecidos como Tarcisinhos, então aí, volta e meia vaza alguma coisa, vaza um detalhe, vaza uma informação. O gabinete do ministro André Mendonça afirma peremptoriamente que não teve acesso sequer a esse conteúdo desse material, mas esse material está vazando ao mesmo tempo. Então alega que esse material, por enquanto, estaria só na Polícia Federal, que não teve acesso também a essas informações. Só que as informações estão vazando. A campanha do Flávio Bolsonaro, para criar ainda mais confusão, diz que tem acesso às informações. Tá igual o Antony Garotinho no Rio de Janeiro, que fala que tem acesso ao vídeo da festa das russas, da festa das suíças, da festa de sei lá quem, do Daniel Vorkari, e até agora também não mostra nada. Então, sabe, é muito tumulto, muitas histórias estranhas, ganhando verniz de legitimidade na imprensa e saindo o tempo todo sem qualquer tipo de comprovação objetiva. E muita gente ressoando esse tipo de coisa, isso é muito grave. É muito grave mesmo. Vem conduzindo o entendimento público de que estaria tendo uma orquestração do governo para alguma coisa que até o momento também não se tem, sabe, a menor comprovação de que está acontecendo. Então é uma reflexão importante que vale a nossa audiência fazer também, e esses pontos eu reforço no nosso programa, que é muito importante que a gente discuta. Quem está colocando esse tipo de notícia na praça? E olha, outra coisa muito importante para você que está nos assistindo prestar atenção é sobre o rame-rame das emendas parlamentares. Até hoje o ministro Flávio Dino, depois de uma campanha que já dura acho que 2 anos, vem desde a nomeação dele, não consegue disciplinar essa história toda. E agora, né, surge mais uma evidência de mau uso do dinheiro público e o Kleber vai chamar você para a leitura lá. Conta para nós rapidinho o que é, Kleber. Isso, porque se não bastasse a lambança das emendas ali, mais de 100 milhões de emendas ali sem qualquer tipo de diligência adequada, ou pior, que não tem qualquer tipo de comprovação de efetividade, que estão faltando transparência, nós temos mais de 1 bilhão de emendas, segundo algumas organizações, e que agora foi para a mesa do Flávio Dino e que está em investigação, mais de 1 bilhão, para ser mais preciso, 1,2 bilhão de emendas, sem qualquer tipo de identificação de quem é o parlamentar autor dessas emendas. Então, mais uma vez, mais uma atitude, mais um episódio disso que está acabando com o Brasil. Vale a gente talvez retomar esse mote de forma muito clara e muito forte, Panunzio. Ou o Brasil acaba com as emendas, ou as emendas vão acabar com o Brasil, porque é isso que está acontecendo. Parafraseando o velho bom Getúlio Vargas, que usava essa frase para falar das saúvas. O efeito é o mesmo. Kleber, beleza. Um abração para você. Obrigado, então. A gente volta amanhã aqui com o Kleber Lourenço e o seu clone e as super investigações e apurações que ele faz aqui. Obrigado, Kleber. Até amanhã. Tchau, tchau.
Pessoal, olha, duas noticiazinhas rapidinhas aqui antes de chamar o Lula. A primeira delas dá conta do seguinte, para o nosso alívio, né? O ministro Cássio Nunes, cumprindo lá a sua função institucional, mais uma vez, a segunda, nesse domingo, ele voltou a defender as urnas eletrônicas, tá? Ele afirmou que desacreditar o sistema de votação brasileiro, na prática, é desconvidar o eleitor a ir às urnas. Declaração que foi feita durante a Corrida pela Democracia, um evento promovido pelo TSE no Autódromo Internacional Nelson Piquet, lá em Brasília, tá bom? Então, tudo certo até aqui, né? E ainda com relação ao Supremo Tribunal Federal, a defesa do empresário Marcelo Conde. Quem é o empresário Marcelo Conde? É aquele que foi acusado de levar informações, de vazar informações da mulher do ministro Alexandre de Moraes, tá? Esse cara está sendo investigado, né, pela compra suposta ilegal de dados fiscais sigilosos da advogada Viviane Barsi, e no processo, quem julga, quem relata, o ministro Alexandre de Moraes. Será que está certo isso? Vou chamar agora meu querido Lula, peço ao Alex que coloque antes dele a vinheta. Opa, já apareceu aí o Lula, ó. Desaparece de novo, Lula. Pera aí que eu vou te chamar outra vez. Vai lá. Alex, tira o Lula, põe a vinheta e depois volta o Lula de novo. Vamos lá. Assim o Lula entra mais bonito, né, gente? Ele já é lindo, mas com essa vinheta ele fica insuportavelmente bonito. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Alex, coloca as imagens da reserva exclusiva, vamos começar com ela. Boa. A coluna Reserva Exclusiva está no ar desde sábado às 5 horas da manhã, na revista Liberta. A nota de abertura, Alex, se você puder colocar para a gente aqui. Bom, a nota de abertura é sobre Márcio Tavares, que está na coordenação da área cultural do programa de governo do presidente Lula, candidato à reeleição, é secretário executivo do Ministério da Cultura e está provocando um amplo debate em vários setores culturais com os quais ele não tem uma boa relação. Por exemplo, produtoras nacionais, sobretudo de médio porte, editoras, e também os canais de streaming, né? Há uma resistência muito grande à presença dele pela personalidade e pelo que ele não fez no seu cargo no Ministério da Cultura nesses últimos 3 anos e meio. Temos também uma outra nota sobre o que está acontecendo na família Arraes, em Pernambuco, né, porque o João Campos, bisneto do ex-governador Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos, foi para a 2ª posição na disputa eleitoral. Na chapa dele tem a prima Marília Arraes como candidata ao Senado, e a Marília Arraes está liderando a disputa, e o João Campos recebeu um novo polo de tensão na sua campanha, que é a possibilidade de ele não vencer a eleição e já terá problemas de liderança dentro do próprio PSB, aonde disputa com Márcio França a condução nacional do partido, e o legado, se ele não for eleito e a Marília Arraes for eleita, né, quem fica com o legado da família Arraes no estado de Pernambuco. A Marília caminha nesse sentido e ela, nesse momento, é favorita a ficar com uma das vagas ao Senado em Pernambuco. E temos a terceira nota, coloca aí a imagem. Eu queria te perguntar uma coisa, aproveitando o fato de você conhecer tão bem essa galera. São duas, digamos assim, são 2 nomes muito fortes lá no estado de Pernambuco, né? O Arraes, que fundou praticamente uma dinastia política a partir da sua militância nos anos 60, e a família Campos, né, que teve o seu patriarca morto num acidente de avião na campanha de 2018, foi 2016, né? 2014. 2014. O tempo passa tão rápido que a gente até perde a referência. Essa sim pretendia se tornar uma oligarquia clássica, mas não conseguiu, né? O João Campos ia muito bem até a eleição passada, de repente as coisas começaram a ficar complicadas para ele, né? Não, exatamente, ele foi ultrapassado no mês passado
nas pesquisas pré-eleitorais pela governadora Raquel Lira, que neste momento é a favorita no estado. E o que é que eu sempre falo em relação ao que está em disputa em Pernambuco? O João Campos é refém dos viúvos do Eduardo, não da mãe dele, Renata Campos, que tem uma presença política de fato real no estado, mas os amigos do pai dele, Eduardo Campos, que o prendem e o puxam para baixo no exercício do poder no PSB pernambucano, porque são viúvos do Eduardo Campos. E isso está se refletindo muito claramente nessa campanha eleitoral, que não é uma campanha com a cara do João Campos, a cara da juventude, da modernidade, da jovialidade. Ele tem feito uma campanha que é a cara das oligarquias que estão representadas na chapa dele por essa turma que eram os amigos dele, os amigos do pai dele, desculpe, e que estão presos a esse único nome que tem capacidade e chance de disputa eleitoral, que é o próprio João Campos. Lula, Bom, pode falar. Sim. Não, eu ia te perguntar eu como ia é que foram passar os para a debates. terceira nota. Desculpa, pode ir para a terceira nota. A terceira nota, né, temos aí a imagem, que é o Gin Argelo, ex-senador que foi preso no Distrito Federal na época da Lava Jato. Ele brigou com o Arruda, o José Roberto Arruda, que é pré-candidato a governador do Distrito Federal, desculpa, já foi referendado, é candidato a governador do Distrito Federal, e agora o Gin Argelo, que ajudou a montar esse palanque do Arruda, inclusive tem ajudado a retardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a lei da ficha limpa, que concede elegibilidade ao Arruda. Ele brigou com o Arruda, está saindo do palanque, está saindo do grupo de campanha. Ele queria indicar um filho como candidato a vice do Arruda, levou um drible e agora ele está se posicionando, está piscando para uma aliança com o PT no Distrito Federal. É isso, Fábio. O Gin Argelo junto com o PT. Isso é a mesma coisa que misturar óleo com água para fazer uma vitamina. E se bem que no Distrito Federal as coisas sempre são complicadas de tudo quanto é lado. Mas Gin Argelo com PT realmente é algo que quem viveu os anos da oração da propina, enfim, dos escândalos todos que o Gin Argelo protagonizou, é algo difícil de engolir, viu? E é incrível como certos bandidos insistem na vida política, sabe? O mercado do crime, acho que está pagando menos do que o mercado da política para quem pretende fazer coisas ruins, né, Lula? Exatamente. É impressionante, cara. A quantidade de ficha suja, de vagabundo mesmo, que foi caçado por corrupção e está aí de novo querendo encontrar um caminho para voltar a assaltar a população, é uma coisa inacreditável, tá? Presta atenção, hein, eleitor? Depois não adianta reclamar. A escola do meu filho é uma porcaria. A estrada está esburacada. Porque o dia está no bolso dessa gente, tá? Vão eleger gente para te roubar. Isso é o famoso eleitor trouxa, tá? O eleitor aranha, aquele que chega no processo eleitoral, esculhamba com a própria vida, elegendo gente da qualidade desse aí que você está ouvindo falar aqui. Ô Lula, por falar em sacanagem, vamos ver aquela foto de novo? A foto lá? Depois a gente fala. Porque essa foto é uma foto, não tem crime nenhum ali. Mas ela é uma foto que mostra, né, digamos assim, a intimidade mais íntima a que os poderosos se dão o direito quando estão nos seus momentos de intimidade. Intimidade da intimidade. Pode parar a foto para nós, fazendo um favor? O Lula vai nos ajudar a identificar os quadros e a dizer o que significa a reunião de tanta gente assim em volta de uma piscina, provavelmente uma piscina aquecida, né? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Vai aí. Na piscina, com o grupo seleto. Essa tarja aí está atrapalhando um pouco, eu vou botar da Piauí aqui. Vai lá, troca para nós, Alex, aqui pela minha tela, por favor. Isso, essa aqui dá para ver melhor quem são os personagens. Você quer começar por baixo ou por cima, Lula? Não, vamos começar por cima, Fábio. Vamos lá, importante então, começar por cima com Arthur Lira. Esse é o que eu chamo o retrato do lobby, né? Arthur Lira, ao lado dele, o Efraim Filho, né? Do lado esquerdo de quem está olhando, Efraim Filho,
que é do PL, candidato ao governo da Paraíba. Pode subir, né? Pode mostrar a foto mais abaixo, Fábio. O retrato do lobby. Aí vamos lá, tem Elmar Nascimento ali no fundo, à frente dele, com o braço levantado, o próprio Willer Tomás, né? O advogado que é o vértice de todo esse lobby. Atrás dele também, com uma correntinha pendurada, Juscelino Filho, né? Do União do Maranhão, ex-ministro das Comunicações desse governo. À frente do Willer Tomás está lá o Ramagem, o delegado Ramagem. Pode afastar um pouco mais a foto, Fábio, para a gente mostrar ali o senador Everton Rocha, né, aqui de mão levantada, saudando alguma coisa. Essa é a piscina, é o retrato do lobby numa piscina que me lembra muito, Fábio, um episódio do seriado Billions, muito bom, por sinal, o seriado Billions, que mostra como é a corrupção unindo dinheiro, política, poder e o direito nos Estados Unidos. Há um episódio em que tem uma piscina muito parecida com essa, na qual o bilionário Axl Rose recebe a psicóloga do seu fundo de investimentos, que é a Wendy, mulher do procurador de Nova York, né, que aí ela vai nua à piscina para que eles tomem um banho e tenham uma conversa fundamental que não poderá ser gravada porque foi dentro da piscina. Essa piscina do lobby, ela fica localizada num local chamado Lago Oeste, aqui no Distrito Federal, que é a uns 35, 40 quilômetros do plano piloto, aonde algumas pessoas têm ranchos, né, para a criação de cavalos, tem aras, né, inclusive a estrada que leva até lá se chama Rota do Cavalo. O Willer Thomas construiu ali uma casa de lobby, que é essa, que tem essa piscina. No momento em que essa foto foi feita, tem uma outra com as esposas, né? As esposas formais dos políticos que estavam lá, que estavam na academia com a esposa do Willer Thomas e fazendo fotos também em paralelo, né? E é para lá que ele leva as pessoas com as quais ele quer definir temas e agendas do lobismo dele. O Willer Thomas, que vamos lembrar aqui, a gente vem dando isso há algum tempo na reserva exclusiva, o Willer Thomas, que é grande amigo do Flávio Bolsonaro, pessoa muito próxima do Valdemar da Costa Neto, e foi quem indicou, junto com Valdemar da Costa Neto e Flávio Bolsonaro, os dois últimos, inclusive a atual, presidentes da Loterge, a Loteria do Rio de Janeiro, que é quem tem exclusividade de movimentar os jogos em bet no Rio de Janeiro, a arrecadação das bets do Rio de Janeiro, que tem que ser feita por meio de Pix obrigatoriamente, ela passa toda por uma empresa cuja administradora é ligada ao Willer Thomas. Então, o Willer Thomas, o personagem central dessa foto do lobby, é esse que está aí e que, na semana passada, recebeu um baculejo da Polícia Federal por causa da operação sem desconto, né, de corrupção no INSS. Muito bom. Olha, gente, vocês viram, são só machos da machosfera da direita absoluta numa piscina, enquanto as mulheres dele estavam no outro recinto lá. Nessas reuniões, mulher não entra, tá? Até porque talvez não houvesse mulher disposta a ouvir o que se conversa num recinto como esse. Mas vamos mostrar como é que se preparam coisas parecidas, porque o Mino Pedrosa, que nós já falamos bastante dele aqui, como é o nome do site do Mino, Lula? Fatos Online. Fatos Online. Mino foi um colega nosso antigo lá, um cara importante. Foi ele quem achou o motorista do Collor, o Heriberto Freire de França. E ele era fotógrafo na época, virou jornalista e hoje a gente se dedica a esse tipo de jornalismo aqui que vocês vão ver. Mas ele tem publicado os prints das conversas do Vorcaro com a turma dele. E olha, o Fábio Faria deve ter tido um fim de semana terrível lá com a mulher dele, viu? Não quero falar nada não, mas o tipo de festa que eles organizam é isso aqui que vocês vão ver na tela, olha. Daniel Vorcaro, tá na tela, bota ela. Daniel Vorcaro liga pro Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, hoje é o homem
né, o homem do SBT, e fala assim, ó, tudo bem, me passa depois quem está confirmado para um evento que eles já tinham acertado, só para eu ter uma ideia do número. Aí o Fábio Faria, o ex-ministro, disse o seguinte, bem, e você? Davi e Pacheco. Davi Alcolumbre e o Pacheco, tá? Pacheco, foi presidente do Senado, tá? Aí o Daniel Alvorcaro diz assim, ó, você faz falta demais aqui, elogiando a capacidade de arregimentação do seu amigo, né? Aí o Fábio Faria diz, ó, numa outra troca de mensagem, Davi Alcolumbre e Pacheco fechados para terça-feira. Chamei o Toffoli também. Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Olha a frase aí, ó. Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Se der, vamos trazer. E na segunda, quero ir lá no banco com os meus sócios do escritório. Um abração para você. Aí o Daniel Alvorcaro responde, virão sim, as suíças irão. Quem são, Lula, as suíças? Que tanto agradam essa gente? Fábio, as suíças depreende-se que são mulheres que teriam encontros com esses políticos, né, e alguns da área jurídica, arregimentados pela sociedade Daniel Alvorcaro, Fábio Faria. As suíças são da mesma natureza daquelas ucranianas, da festa dos astronautas, né? Que eram as ucranianas vestidas de astronauta para um lobby semelhante arregimentado pelo Alvorcaro em Nova York, né? Então, é o que se tem. Esse diálogo também integra uma excelente reportagem da revista Piauí que mostra o modus operandi do Daniel Alvorcaro em relação ao Fábio Faria, e expondo o Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações e ministro-chefe da SECOM do governo Bolsonaro, era quem mandava na verba publicitária do governo Bolsonaro e em outras coisas, e o Fábio Faria se tornou, segundo a revista Piauí, o principal lobista do Alvorcaro nesse submundo do poder, usando inclusive a posição estratégica dele, tanto no BTG, né, o banco do André Esteves, aonde ele trabalhava naquele momento, como também no SBT, porque ele foi o criador do SBT News. E ele, inclusive, disse nessa reportagem da revista Piauí que ele operou para tirar do ar uma entrevista muito boa que estava sendo feita com o Flávio Bolsonaro, e ele estava sendo pela primeira vez espremido em relação à relação dele com o Daniel Alvorcaro. E, inclusive, houve uma mudança no jornalismo do SBT na semana passada, no fim da semana passada. A Camila Matoso, né, que era a diretora de jornalismo do SBT News, pediu demissão por causa dessa reportagem, pelo vazamento dessa pressão que aconteceu, e foi substituída por um personagem do UOL, o Alexandre Gimenez, né, que assumiu então o SBT News por causa da exposição dessa relação entre Fábio Faria, Daniel Alvorcaro e Flávio Bolsonaro. Muito bom. Lula, então a gente volta amanhã aqui para continuar comentando os fatos do Brasil. Eu repito que não deixe de ler a coluna do Lula, ela tem muito mais notas do que essas três coisas. E as notas que ele faz não são notinhas, não são como antigamente se chamava, não são sueltos, são verdadeiras reportagens aqui que o Lula edita do time do ICL. Não é isso, Lula? Maravilha, é isso, Fábio. Eu recomendo, na verdade, que esta semana, quem quiser entender tudo sobre pesquisas eleitorais, entre na revista Liberta. Aliás, temos um alentado material sobre isso e temos que sair agora porque estão nos pressionando aqui muito. No ponto, Fábio. Aqui todo dia a gente toma bronca aqui, viu, gente? Beleza, Lula, um abração para você. Bom, pessoal, estamos aqui no encerramento do programa. Deixa eu ver o marketing de hoje qualquer, por favor, na tela. Nós temos essa semana aqui duas coisas muito interessantes. Uma é o podcast que a equipe da Juliana tá fazendo, tá bom? É a segunda temporada de O Herdeiro do Jair, que desde já eu convido você para assistir, tá? Como é que você faz para assistir? Isso aqui está em tudo quanto é portal de podcast aqui, tudo quanto é agregador de podcast do Brasil. Você bota lá O Herdeiro do Jair, vê a segunda temporada, ouve a segunda temporada, né?
E agora eu quero agradecer a audiência de hoje. A audiência de hoje, de novo, nós aqui em primeiro lugar, com cerca de 20 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado para você. E até amanhã, terça-feira, a gente volta com outras informações. Não perca agora o N1 que está começando. Tchau. O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.